Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla e hoje vamos começar o episódio 14. Episódio 14 com o tema, fala pra gente, Pietro. Evitar essa catástrofe, cuidar de um AVC. Você sabe diagnosticar um AVC? Então, não é só diagnosticar, mas é manejo. E hoje o cara, Dr. Igor Pagiola. Fala aí, quem é esse cara, Tim? Igor Pagiola, né, fez neuroclínica pela Santa Casa de São Paulo, neurointervenção pela Unifesp e hoje em dia atua em neurointervenção no Hospital Central. Tudo bem, Igor? Como é que estamos? Tudo bem, obrigado aí. Primeiro, obrigado pelo convite aí do EmergenCast, Pietro e Vitor, para estar aqui discutindo esse tema que é muito importante, né? Como vocês já bem citaram, eu acho que é muito mais do que uma emergência médica, mas um tema de saúde pública, né? E eu acho que a gente vai abordar alguns temas importantes aqui. E eu convido você de continuar aí no nosso podcast para que a gente consiga passar alguns conceitos que são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer para eu estar aqui para dividir um pouco desse conhecimento um dos temas que eu mais aprecio, mais estudo aí nessa minha carreira médica, né? Prazer todo nosso, né, Com certeza. Obrigado por ter aceitado nosso convite aí, Igão. A gente sabe como é que sua agenda é cheia de coisa, um monte de intervenções para serem feitas aí, um monte de paciente para ajudar e tem um pedacinho da agenda pra gente. Não tá de sobreaviso agora não, né? Tomara que não, que o celular tá no... Ok. Não perturbe, se me ligar, não vou me achar agora não. Perfeito. Igão, para começar esse bate-papo, eu acho que a gente tem que definir muito bem. E assim, acho que a gente tem um público muito grande. Então, assim, desde o início do primeiro período até o galera tá formando. Então, o que significa o AVC? A primeira coisa, Pedro, que eu acho que a gente tem que ter noção que é uma coisa que eu prezo, que eu tento divulgar e tento me esforçar ao máximo possível para tentar divulgar isso, é que o conhecimento do AVC não deve ser um conhecimento só médico, né? Se a gente for para pensar um pouco, o AVC ele tem duas grandes caras, duas grandes apresentações. Vamos falar da parte mais básica, né? Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, as duas primeiras coisas que são essenciais para a gente entender o que o AVC é. Se a gente for pensar no AVC isquêmico, uma oclusão de vaso, ponto, falta sangue em uma região do cérebro. E o AVC hemorrágico, quando tem uma ruptura de um vaso, né, ou alguma malformação venosa arterial ou uma malformação vascular dentro do cérebro para esse sangramento. São os dois tipos. Se a gente for pensar na prevalência, a gente vai tentar sempre falar, e sempre que vocês forem escutar, vai ser sobre o AVC isquêmico. E eu sempre brincava lá quando era preceptor da residência de neurologia lá na Santa Casa de São Paulo, que chegava um paciente com déficit neurológico focal agudo, é outro tema que eu tento mudar, que muitas pessoas falam, chegou uma suspeita de AVC. Eu não encaro muito assim a suspeita de AVC, eu encaro como a síndrome torácica aguda. Então o paciente ele chega, você não sabe se é um IM com supra, IM sem supra, se é uma dissecção de aorta. O paciente está com uma dor torácica, um protocolo de dor torácica. No AVC eu acho que é a mesma coisa. O paciente ele chega e a gente não sabe o que ele tem, se tem um AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Com a clínica eu não consigo diferenciar isso. Então eu encaro ele como sendo um paciente com déficit neurológico focal agudo. Então é isso que a gente vai começar a investigar. E eu brincava com os residentes, quando chegava um paciente desse tipo, e aí, o que você aposta que é esse cara? É um isquêmico ou hemorrágico? E aí, se você for pensar na prevalência, 80% a 85% dos casos são isquêmicos. Graças então, a Deus, se você for ter que apostar, sempre aposte no isquêmico, que eu acho que é o que mais importante que a gente vai ter que discutir mais, é o isquêmico, e 15% a 20% seria os hemorrágicos, para a gente começar a pensar nessa forma diferente, né? E outra coisa importante, a gente viu, o mais comum é o isquêmico, o menos comum é o hemorrágico, é isso que a gente tem que abordar. E por que lá no começo eu falei que eu achava que é muito mais como uma emergência médica ou um conhecimento médico e sim um problema de saúde pública? Porque se a gente for pensar em números, nós vamos ter aí no Brasil em torno de 150 a 170 mil casos de AVC por ano. Então a gente vive uma pandemia silenciosa. E se a gente for pensar em outros números, são 80 milhões de sobreviventes de AVC que existem no mundo. Então é maior do que o país, por exemplo, da França, que está em 70 milhões, né, de habitantes. Então você vê a quantidade de pessoas que sofrem com isso. Se a gente for pensar na prevalência, numa incidência, 138, 140 por 100 mil habitantes. Então é algo que é extremamente comum. E por isso que eu digo que a gente tem que ter esse conhecimento. E se a gente for parar a pensar um pouco mais,
Nós estamos aqui, nós 3, mais o editor, são 4 pessoas que nós temos aqui. A última campanha que nós tivemos da Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular foi que a cada 4 pessoas da nossa convivência, uma delas vai ter um AVC. Pra gente ter noção de quão prevalente é isso. Né? Então aqui, nós 4, um de nós 4 vai ter um AVC, segundo a estatística, na nossa vida. Então não é só que eu preciso conhecer, vocês como médico, mas até um leigo precisa ter conhecimento de quais são os sinais e sintomas para quê? Agir rápido e identificar e levar esse paciente à área para quê? Minimizar, que eu acho que é nosso objetivo, minimizar a incapacidade que esse AVC pode dar. Eu também falo muito disso porque, se a gente for olhar, o AVC é a segunda causa de mortalidade em todo o mundo. Então é uma doença que mata e mata muito. Mas muito mais do que ser uma doença que leva a uma alta mortalidade, ela tem um outro grande diferencial. Ela é a primeira causa de incapacidade em todo mundo. E o meu objetivo como médico, neurologista, neurointervencionista, ou qualquer pessoa que esteja atendendo um paciente, é o quê? Diminuir essa incapacidade. Então, a gente só consegue diminuir um desses cada 4 e 25% da população vai ter um AVC. Então, se até o cameraman, o editor souber os sinais e sintomas, ele pode ver alguém na família dele, alguém que está no trabalho, começa a ter algum sinal de AVC, ele fala, não, isso aí eu vi, eu sei o que é. Por isso que eu digo que é muito mais um problema de saúde pública do que uma emergência médica, pela quantidade de pacientes, né? E eu acho que vejo isso na formação médica e eu quero tentar diminuir um pouco isso, que é aquela neurofobia. Então todo mundo se esconde daquele paciente com déficit neurológico focal. A neuro empurra aquela ficha pro outro cara. Até do neurocrítico, do TCE, também nós tivemos um episódio aqui falando sobre isso. Ninguém quer pegar, né? Mas eu realmente acho que o atendimento do paciente com AVC, com déficit neurológico focal agudo, é algo complexo. Sim. Mas se for pensar na ideia de complexo, são ideias simples, conceitos simples que agrupados tornam a ideia complexa. Então eu vou tentar aqui nesse nosso bate-papo diminuir essa neurofobia que as pessoas têm. Excelente. Né? Para você conseguir não falar, não, deixa para o outro atender. Não, vamos atender porque esse paciente a gente vai conseguir mudar o prognóstico de vida desse doente e de toda a família. Lembrando que a incapacidade é algo grave que tira o paciente da vida laboral dele, né? Atinge principalmente pessoas, hoje está triplicando, se a gente for comparar a década de 80 para 2013, alguns estudos saíram mostrando que triplicou o índice de AVC em pacientes jovens, então menores de 55 anos. E além disso, você tira um paciente que podia trabalhar da família, além disso, dele estar incapaz, você vai ter que tirar a outra pessoa da família. Para cuidar. Então você, às vezes, retira não só o doente, mas alguém da família que precisa. Então, se a gente reconhecer o sinal, o sintoma do AVC rápido, a gente vai conseguir diminuir essa incapacidade. Eu acho que o objetivo nosso como médico é isso, você mudar a vida de alguém com o nosso atendimento, né? E aí o Pedro perguntou, né? Qual que seriam os sinais e sintomas de AVC? Vamos lá, então vamos entrar nesse tema, né? Exatamente. Sinais e sintomas, isso. como identificar Exatamente. precoce e como todo mundo à nossa volta fazer para identificar. A identificação eu acho que é a coisa mais simples possível. É claro que eu vou falar aqui da grande maioria das apresentações do AVC, que serão aquele AVC de circulação anterior. Lembrando da neuroanatomia, nós temos 2 carótidas internas e 2 vertebrais formando a basilar. A circulação posterior é algo muito mais complexo pela gama de sintomas que pode apresentar com o AVC de circulação posterior, mas por sorte nossa, a grande parte é de circulação anterior. Então, existe um mnemônico para que toda e qualquer pessoa consiga lembrar qual é o sinal, os principais sinais e sintomas de AVC, que é o mnemônico do SAMU. Né? Para quem não lembra, o mnemônico são letras juntas que formam uma palavra para te lembrar algumas outras para te lembrar. Então, vamos lá. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento de Urgência Médica, né? Médico de urgência. A gente vai mudar isso para a gente ver os sinais e sintomas de AVC. Então, qual que é o SAMU? Do inglês vem do FAST, né? Então, o SAMU é o que? O S de sorriso. Então, você pede para o paciente sorrir. Ele tem um sorriso torto. Então, essa que é aquela paralisia facial central. Se o paciente tem esse sinal, você vai ter que atentar que pode ser um AVC. Então, esse é o primeiro, o S. O A de abraço. Então vamos lembrar aí do SAMU, S de sorriso, A de abraço. Abraço é o quê? Você pede para o paciente elevar os braços, ele não consegue abraçar porque um dos braços dele está parético ou plégico, né? Lembrando a diferença entre paresia e plegia.
Paresia é uma diminuição de força e plegia é a ausência de força. Mas o AVC pode ser apresentado das duas formas. Então, se o paciente tenta elevar o braço, não consegue movimentar, não consegue abraçar, atente para esse sinal. Então, S, sorriso, A de abraço e o M de música ou mensagem. Então, o que a gente quer dizer com música ou mensagem? O paciente não consegue falar. E eu, às vezes, extrapolo esse conceito para a gente pensar um pouquinho também em um outro conceito. São as afasias de expressão, aquele paciente que não consegue falar, mas também aquele paciente não consegue compreender. E esse é um paciente que muitas vezes ele é taxado como aquele paciente confuso na urgência. Isso. O paciente chegou meio confuso. Mas você vai avaliar esse doente, às vezes ele está falando, às vezes ele fica até falando demais, mas você pergunta para ele qual a sua idade, ele responde outra coisa completamente diferente. Porque a afasia de compreensão, eu brinco, é aquele paciente que não consegue entender o som que a gente está emitindo. E todos nós já tivemos uma afasia de expressão, que eu brinco que é uma afasia de expressão funcional. Por exemplo, se eu pego o Pietro, você fala polonês? Não. Não. Ainda não. Então, eu pego o Pietro, boto ele no avião, coloco ele na Polônia. Chegando lá, as pessoas começam a falar com você. Mas você não tem um software instalado no seu cérebro para você interpretar aquele som que eles estão passando. Perfeito. Então, Acho que nem o polonês ele entende assim, o outro polonês, não é possível. Mas aí você pega, o Pietro chegou lá, ele tá com uma afasia de compreensão. E esse é o paciente que chega às vezes confuso. Não, ele não está confuso, ele está com uma dificuldade, uma lesão no cérebro, que ele não consegue entender o som que está chegando para ele. Então, quando a gente pega e coloca você num país que você não fala a língua, você está com uma afasia de compreensão. Então, o M do SAMU, o S, sorriso, o A de abraço, o M de música. Se o paciente tiver qualquer um dos três, não é obrigatório ter dos três. Então, tem só uma paralisia facial periférica, tem uma alteração, uma paresia no braço, tem alteração da mensagem ou da música, qualquer um dos três, o de urgência, ligue urgente para o 192. Então, quais são os sinais e sintomas mais comuns, mais clássicos? Então, seria a alteração de movimentação da face, a paresia num dimídio, sempre dimediada, a perda de força ou sensibilidade em um dos dois lados, e a alteração da linguagem, da afasia. Lembrando que o paciente também pode estar com a fala embolada, que não é uma afasia, é uma disartria. Então, dois conceitos completamente diferentes, mas que podem ser na apresentação do AVC. E aí, o de urgência, que a gente já leva um gancho para outro dado muito importante, que é ligue urgente para o SAMU, 192. E a gente tem uma sorte muito grande aqui em Vitória, tem um serviço de referência como o Hospital Estadual Central, que na região metropolitana do estado, qualquer paciente com déficit neurológico focal agudo, nas últimas 92 horas que iniciou, ligou para o SAMU, o SAMU vai levar imediatamente para o Hospital Estadual Central para ver se tem alguma necessidade de fazer algum tratamento de fase aguda. Então, chegou na UPA, num PA, no hospital do interior que não tem esse tipo de tratamento. Então, essa organização que a gente consegue fazer aqui. Por que isso? E é outro conceito muito importante, né? Porque tempo é cérebro, dinheiro. tempo Quem é falou músculo. primeiro foi Benjamin Franklin, falou que tempo é dinheiro, né? Foi uma carta que ele escreveu para os investidores jovens, e aí depois o pessoal da cardiologia roubou essa ideia de Benjamin Franklin e botou que tempo é músculo. Porque quanto antes a gente abrir a coronária, mais músculo vai salvar. Eu sempre brinco que a cardiologia está 10 a 20 anos à frente da neuro, né? Então, eles começaram a tratar o infarto antes da gente com os trombolíticos, depois começou a fazer a terapia de reperfusão endovascular, e a neuro veio atrás 10 a 20 anos depois, né? Então a gente pegou também essa ideia de tempo é músculo e levou para a neurologia. Um dos grandes dogmas que a gente tem, que é tempo é cérebro, né? Por quê? Se a gente for pensar, a cada minuto que nós temos uma oclusão de grande vaso no AVC isquêmico, são 2 milhões de neurônios que eu perco. Então, para a gente entender qual é a importância, são 12 quilômetros de fibras brancas que eu perco. Então, a cada minuto conta. Então, por isso que se a gente viu um paciente, eu canso de escutar a história no meu atendimento na unidade de AVC do Central, em qualquer outro hospital que eu trabalhe, que o paciente fala, não, doutor, começou com uma dificuldade de mexer, a gente deixou ele dormir para ver se melhora. Não tem que esperar. É uma urgência. E é diferente da dor torácica, que todo mundo vem, o paciente chega com dor incomodando. Às vezes o paciente com déficit neurológico focal agudo, ele não incomoda ninguém. E aí deixa ele de lado. Mas a prioridade que nós devemos atender o paciente com déficit neurológico focal é igual quando chega um protocolo de dor torácica.
né? É claro que o desfecho duro do paciente, que a gente for olhar nos trabalhos de infarto agudo do miocárdio com supra, é morte. O nosso desfecho é incapacidade. Mas, como eu falei, tem um impacto socioeconômico muito grande o AVC, né? Então, a gente precisa atender cada vez mais rápido para a gente salvar tecido, salvar cérebro. Por isso que tempo é cérebro, por isso que a gente precisa atender cada vez mais rápido esse paciente, né? E levando... enquanto vocês podem me interromper com esse vídeo, eu falo. Vai lá, manda bala, você tá em casa. Eu tenho essa mania de, às vezes, começar a falar e não parar. Manda bala. E ainda mais nesse assunto que eu sou um apaixonado. Né? Não, o AVC eu aprendi com meus mestres. Bem explicado mesmo. De São Paulo, da França e da Alemanha, que todas as pessoas que mexem com AVC são completamente apaixonadas. Né? E eu acho que isso leva muito pelo desfecho que a gente vê quando a gente consegue tratar um doente e mudar. Um paciente que seria acamado para ele estar completamente independente depois da gente conseguir esse tratamento, né? Então, se tiver alguma dúvida, se eu falei alguma coisa, você fala, repete, tal. Excelente. Tá luxo. Mas qual que é a importância, então, de ver esse problema do tempo é cérebro? E aí eu começo a ver que a gente vai entrar, porque não sou eu que vou atender esse paciente na porta do pronto-socorro, do pronto-atendimento. Vai ser o clínico, vai ser o médico da unidade coronariana, que alguns hospitais, o médico da unidade coronariana que atende esse paciente com déficit neurológico focal. Então, quais seriam os dados aí importantes para a gente pensar da chegada desse doente para nosso caminhar, né? Eu brinco sempre que o dado mais importante que eu preciso ter para esse meu paciente é o horário do ictus. É aquele momento que dispara o meu cronômetro. Então, o ictus, que a gente brinca, é o horário que o paciente começou com sintomas. Isso às vezes é difícil de você conseguir essa história. Então eu brinco sempre, você tem que perguntar pro cara do SAMU, pro familiar, pro papagaio, pro cachorro, não interessa. Mas eu preciso saber o horário que começou os sintomas. Isso que é legal, né? Porque assim, tanto o AVC quanto o infarto são acidentes vasculares. Então assim, todos dependentes de ictus. E aí o detalhe é, o meu paciente que está lá com dor torácica, ele vai dizer que horas começou. Muitas vezes cada AVC não vai dizer. Sim. Ele precisa de alguém. Rapaz, e aí que complica, né? E aí, por exemplo, o paciente às vezes está afásico, você não vai conseguir tirar a história dele, Sim. né? E às vezes o paciente ele é encontrado em casa. Então são algumas nuances do atendimento que você vai precisar saber manejar isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma noção e buscar incessantemente o horário que começou. Porque isso vai impactar muito lá no nosso tratamento. Então por isso que eu preciso pesquisar o mais profundamente possível o horário que começou. E alguns pacientes vão dizer, olha, ele dormiu e acordou às 6 da manhã com esse déficit. E aí, que horas começou? Tem alguns estudos mostrando que provavelmente na hora que o paciente acordou foi o horário que começou o AVC. Mas a gente não tem como comprovar isso. Sim. Então, o horário que ele foi visto a última vez bem é quando a gente vai começar com uma hora zero. Né? É claro que esse que nós chamamos de wake-up stroke não é uma grande parcela, mas isso acontece. Né? Ou aquele paciente que foi encontrado caído. Por exemplo, mora sozinho, foi chegar, ligar, não consegue encontrar ele caído no banheiro. Então isso é aquele AVC de início indeterminado. Né? Então são duas coisas completamente diferentes. O wake-up stroke, o paciente foi dormir e acordou 4 da manhã, a esposa do lado viu que ele estava meio esquisito, então é até mais fácil encarar esse tipo de doente, porque muito provavelmente ele foi acordado pelo AVC. E diferente daqueles pacientes com um ictus indeterminado. Mas tudo isso tem que estar colocado na nossa história, no nosso prontuário, para eu conseguir começar a pensar qual vai ser o nosso tratamento desse tipo de doente. Né? Então, acho que o primeiro dado mais importante é saber que horas começou esses sintomas. Né? E é claro, eu estou passando aqui alguns conceitos simples, a gente vai fazendo tudo mais ou menos junto e misturado nesse momento. Né? Então, outro dado muito importante é que quando o paciente chega, tem 2 exames que eu sou obrigado a pedir para todo paciente com déficit neurológico focal. Lembrando, não é mais suspeita de AVC. É aquele paciente com déficit neurológico focal agudo. Né? Isso pode ser uma paralisia de TOD, que o paciente teve uma crise convulsiva na abertura e veio com um déficit pós a crise, que é chamado paralisia de TOD. Se escreve diferente do achocolatado que a gente toma em casa, que é TODD, foi um neurologista inglês que descreveu ele pela primeira vez, né? Que é essa alteração de imediato, uma paralisia que depois melhora. Mas um dado muito importante é que esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão.
Mesmo que o paciente tenha aberto o quadro com uma crise convulsiva, chegou com déficit neurológico focal, com uma paralisia, não, isso é uma paralisia de TOD, deixa ele aí que vai melhorar. Aí volta depois de 12 horas para você avaliar, tá com déficit ainda. Putz, era um AVC. Perdemos tempo. Não, você vai tratar esse paciente da mesma forma. Lembrando que a apresentação clínica do AVC isquêmico com crise convulsiva é muito raro. Né? É muito mais comum se for um AVC de circulação, se for um AVC de circulação posterior ou hemorrágico. Então, as apresentações com crise convulsiva, na maior parte dos casos, o paciente com AVC isquêmico não vai ter uma crise convulsiva. Mas lembrando, existe esse diagnóstico da paralisia de TOD que pode ser, mas eu nunca vou encarar isso como meu primeiro diagnóstico, né? E aí eu falei que são 2 exames que eu sou obrigado a pedir para todo paciente com déficit neurológico focal agudo. Um é aquele que vai me diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico. Só existe um, que é o exame de imagem, né? O exame de imagem ele ajuda muito para você ver é hemorrágico ou isquêmico. Eu boto o exame de imagem porque depende do serviço que a gente está, né? Existe algum serviço que eu trabalhei, que é, por exemplo, na França, 100% dos pacientes com AVC é ressonância. Por quê? Lá eu tenho um serviço de ressonância somente para atender os pacientes com AVC, com déficit neurológico focal. Na Alemanha, o protocolo é tomografia. E aqui no Brasil, a grande parte do serviço é com tomografia, porque é um exame mais barato e mais rápido. Igual a cardio, assim, tem um tempo, por exemplo, tem um tempo porta-eletro. A neuro vai ter o tempo porta-tomografia, documentado isso em literatura, ou imediatamente? O que eu sempre brinco é que você não pode perder 1 segundo no atendimento do seu doente. Perfeito. Por que isso? Antes da gente falar do tempo, eu falei que são 2 exames. Um é o exame de imagem e outro é um exame que é simples, é rápido e eu faço um diagnóstico diferencial muito importante. Qual que é o outro exame? É a glicemia capilar. Então, todo paciente com déficit neurológico focal, você tem que fazer a glicemia capilar. E eu sempre conto essa história que aconteceu quando eu estava fazendo meu R2 de neurologia ainda, estava no plantão lá na Santa Casa de São Paulo, um pronto-socorro de porta aberta. Então, é o maior pronto-socorro de porta aberta da América Latina, um fluxo de doente enorme. Imagina. Né? Então, os pacientes entravam pela porta e a gente ficava numa região chamada de banquinho, que eles ficavam sentados nos banquinhos para a gente atender ali, né? E ali ficava o R1 da clínica médica. Eu estava no R2 da neurologia, então comecei meu plantão vendo os pacientes da emergência, que já estavam internados. Eu estava na emergência e chegou alguém na porta. Quem é o residente da neurologia? Tem uma suspeita de AVC ali. Eu já olhei meio de cara torta. Já ficou meio chateado. Não é suspeita de AVC, né? É um déficit neurológico focal agudo. É um protocolo de déficit neurológico focal agudo. Porque tem... Aí eu fui lá ver. Era uma senhorinha de uns 78 anos de idade e do lado dela estava a filha. E ela falou comigo assim, doutor, a gente estava jantando agora, era o plantão noturno, era 18 horas, ela falou. E eu tinha recém pego o plantão, era umas 20 horas, então 2 horas do ictus. Tava jantando e ela começou a ficar meio confusa e a mão esquerda dela ficou meio esquisita. E aí ela realmente estava com uma paresia do mídio esquerdo, né? E eu conversando com ela, enquanto eu coletava a história, eu já pedi mentira. Porque lá na Santa Casa de São Paulo não tem como a gente pedir, a gente faz tudo, né? Na residência, né? Então eu já peguei uma lanceta, peguei a fita de destro, fiz no dedo da paciente, coloquei enquanto eu ia coletando a história, estava esperando aparecer o resultado da glicemia capilar e fui conversando com ela. Todo o protocolo de déficit neurológico focal, a gente é obrigado a ter 2 acessos venosos periféricos calibrosos. Calibroso, eu digo gel 18, então foscobital, 2 acessos que já te garante muito. Então chegou um paciente no protocolo de déficit neurológico focal, já pede para pegar 2 acessos venosos periféricos. E aí eu esperando, aí chegou a glicemia capilar de 40. Nesse momento, eu peguei 4 ampolas de GH50, fiz em um dos acessos. E quando eu ia fazendo, eu fui conversando, já solicitando o exame de imagem. Nessa mesma hora, a paciente começou a ficar mais consciente, começou a movimentar melhor o braço. E a filha, nossa, doutor, o que você fez? Me abraçou, coitado, residente da clínica médica, sem saber onde enfiar a cara. Eu falei assim, não, fica tranquilo. Então, esse cenário é muito comum, porque existem os mimetizadores de AVC. E um dos principais principalmente em paciente idoso, é a hipoglicemia. Então, os 2 exames que eu sou obrigado a pedir, exame de imagem, que a gente vai ver lá na frente, e o outro, a glicemia capilar, o famoso destro, né? Porque se eu tenho um destro menor que 60, eu sou obrigado a fazer GH50, e às vezes o déficit resolve ali na hora. Então, eu evito que a gente faça
vários exames só na hipoglicemia. Então é um déficit neurológico focal secundário a hipoglicemia. Então eu sou obrigado a pedir glicemia capilar e também fazer o exame de imagem. São os 2 exames que são principais para eu fazer. E aí depois disso, o exame de imagem eu preciso fazer o mais rápido que eu puder. Sim. Se a gente for pensar, tiveram já alguns estudos mostrando o benefício de alguns tratamentos no déficit neurológico focal agudo no AVC isquêmico, né? O primeiro estudo que saiu foi o TS1, TS2. Ele foi publicado no Stroke de 1992. Urgent Therapy for Stroke. Foi um estudo aberto, não foi randomizado, para ver a segurança do uso do RTPA, do alteplase no AVC. Porque começou a falar, o pessoal da cardio usa, funciona, abre. Por que no AVC não vai funcionar? Então fizeram o teste 1, o teste 2, viram que aparentemente ele era seguro e viram que era uma dose ali de ao redor de 0,8 a 1 mg/kg para esse paciente. Aí impulsionou a comunidade médica a fazer o estudo de 1995, o famoso NINDS. E o estudo NINDS mostrou o benefício do uso do RTPA, o alteplase, o Actilise, na dose 0,9 mg/kg, para os pacientes com déficit neurológico focal até 3 horas do início dos sintomas. Então, perceba, o ictus é importante para eu já começar a definir meu tratamento. Sim. Né? Mas isso lembra que a gente vai passar ainda pela imagem, mas o tempo é importante por isso. E só para a gente entender, depois do NINDS, que às vezes tem uma confusão, algumas pessoas mais antigas falam, não, pode fazer o trombolítico até 3 horas, já mudou isso há algum tempo. Foi o primeiro estudo no NINDS de 1995, depois saiu o estudo ECAS-3 de 2008, que foi no New England Journal of Medicine publicado, aumentando a janela de 3 para 4 horas e meia. Se a gente for olhar a história, por que isso aconteceu, o estudo NINDS, estudo americano, e a comunidade europeia falou, ok, o trombolítico pode ser utilizado, mas a gente vai precisar de 2 coisas. O estudo CITES-MOTS, para ver a segurança real na população. E 2, 3 horas é muito pouco. A gente precisa aumentar. Então foi feito o estudo do ECAS-1, ECAS-2, até 6 horas foi negativo. E o estudo do ECAS-3 com 4 horas e meia mostrou que foi positivo. Então, desde 2008, o uso trombolítico no AVC agudo, no AVC isquêmico agudo, é até 4 horas e meia para a gente fazer nesses pacientes. Por isso, aquele dado que a gente viu na história inicial é tão importante quando zero o cronômetro para eu saber. E aí, eu brinco que a gente não pode perder tempo no atendimento do AVC, por quê? Alguns falam, não, o cara chegou com 40 minutos, fica tranquilo. A gente tem até 4 horas e meia para fazer o tratamento. Mas isso é um pensamento, às vezes até lógico, mas da mesma forma que lógico, errado. Sim. Por quê? Se eu tratar esse paciente nos primeiros 90 minutos do início dos sintomas, eu tenho um NNT, um número necessário para tratar, para ter um benefício, de 4. Se eu trato esse paciente em 3 horas e 4 horas e meia, ele sobe para 14. Ou seja, além de eu ter uma lesão cerebral cada vez mais grave, se eu perco tempo na minha avaliação, eu vou estar diminuindo a chance desse paciente ser bem tratado. Então, alguns trabalhos mostram, precisa do tempo porta-imagem, 30 minutos. Não me interessa, sabe? Porque às vezes faz isso, não, nós temos até 30 minutos, então é o mais rápido possível. Sim. E além disso, tanto o exame de imagem, porque o exame de imagem vai me definir para ver quando que eu vou começar o trombolítico para esse paciente no AVC. Então, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. Alguns hospitais colocam esse tempo, mas isso me incomoda. Porque muitas pessoas ficam, não, a gente tem até 30 minutos para fazer a tomografia, fica tranquilo, vai fazer o exame de abdômen eletivo aqui ainda, meu amigo. Tá vindo um paciente com déficit neurológico focal agudo, para a tomografia. Segura a tomografia. Abre, porque o que a gente precisa é quebrar barreira. Então isso acontece muito bem lá no Hospital Estadual Central, que o SAMU liga pra gente, fala, tá vindo um paciente da região tal, a gente sabe, vai levar tanto minuto, já liga pra tomografia, avisa pra pessoal da enfermagem, já tá todo mundo equipado, o paciente chega, a gente avalia, já vai pra tomografia, já faz. Outra coisa importante, a gente faz, já pede traz com 2 gel com 18. Sim. Por que esse gel com 18? Se eu precisar fazer uma angiotomografia, eu já tenho um acesso calibroso para fazer. A gente vai falar daqui a pouquinho também por que da angiotomografia nesses casos, né? E outro dado aí que às vezes a gente precisa, então eu falei, nessa avaliação inicial, tempo ictus é importante, a glicemia é importante, e surge aquelas dúvidas, né? Tipo, eu preciso dar um suporte de oxigênio para esse paciente ou não? Na grande parte dos pacientes com déficit neurológico focal agudo secundário ao AVC isquêmico,
eles estão com Glasgow 15, 14, às vezes por causa da alteração de fala. Não tem uma necessidade de intubação ou via aérea avançada, né? Mas lembrando, se precisar, a gente vai fazer a intubação traqueal do estudante. Se ele tem uma indicação clínica, por exemplo, não, vamos deixar para ver o déficit para não perder parâmetro neurológico. Não, cara, não, eu prefiro ter esse paciente com a via aérea definitiva, garantida, salva a vida desse estudante, do que ter um parâmetro neurológico. Sim. Então, se tiver que fazer a intubação, Glasgow menor que outro, intuba esse cara e pronto. Mas a maior parte desses pacientes não é isso. E aí fica aquela dúvida, eu preciso botar oxigênio, máscara, o que eu preciso fazer? Eu só preciso dar suporte de oxigênio para esses pacientes com déficit focal agudo se tiver uma oximetria menor que 94%. A grande parte deles não tem. Então você pode deixar ele em ar ambiente. Se estiver caindo, você pode botar aquele catéter nasal, não tem problema algum. Então é outro dado que às vezes as pessoas ficam naquela grande dúvida, né? E outro dado também muito difícil, que você está fazendo aquele MOV, né? Monitor oxigênio veia. Então a gente já monitorizou. O ideal é que todo paciente com déficit neurológico focal agudo fique 24 horas monitorizado. A gente sabe que no serviço público às vezes isso é difícil, porque a gente tem que fazer aquela escolha de Sofia para qual paciente é mais grave, né? Mas o ideal seria que ele ficasse 24 horas. Muitos pacientes já atendi na Santa Casa de São Paulo que não tinham condição, porque estavam todos os leitos monitorizados ocupados, né? O oxigênio, outra coisa que eu falei agora, oxigênio só se ele tiver saturando menor que 94%. E o V de veia, o acesso venoso, eu brinco que é diferente. Não é o nosso MOV, o MOV da neuro é MOV 2V, que eu preciso de 2 acessos venosos para esse paciente para eu ficar. E aí na monitorização, além da oximetria, surgiu aquela outra dúvida. E a PA? Quando que eu vou precisar baixar a pressão desse doente? Quando que eu vou deixar como está? Quando que eu não vou? Que é outra dúvida que surge muito, muito comumente. E é o que eu sempre falo. Nos pacientes com déficit neurológico focal agudo, existe 2 guidelines que a gente vai seguir nessa fase inicial. Eu não consigo falar só com um paciente com uma dor torácica, ele tem um EM com supra ou sem supra. Eu faço o quê? Um eletro, para eu diferenciar. Na neuro, o protocolo de déficit neurológico focal, eu vou diferenciar com a tomografia. A tomografia seria mais ou menos comparável para ver se é isquemia ou se é hemorragia. Ali vai diferenciar para eu saber qual vai ser a PA que eu vou dar de parâmetro para esses doentes. Mas antes disso, ele chegou com déficit neurológico focal. Eu não sei o que é o diagnóstico. Eu lembro para vocês que existe aquele guideline da emergência hipertensiva, que seria o quê? Pressão arterial sistólica maior que 220, você que sabe mais que eu sobre isso, né? Tá certo. E lesão de órgão-alvo. Se o paciente chegou com déficit neurológico focal, isso é uma lesão de órgão-alvo. Exato. Eu só vou tratar a pressão desses pacientes se ele tiver no guideline de emergência hipertensiva. Aí sim. Mas lembrar, eu preciso tratar esses pacientes, que é algo que me irrita profundamente quando chega. Paciente com a história, foi feito um captopril oral para esse paciente. Esse é um dos piores erros que eu posso fazer no atendimento inicial desse doente. É você tratar uma emergência hipertensiva como se fosse uma urgência hipertensiva. Exato. E isso pode ser ainda mais danoso. Porque a circulação cerebral ela é muito inteligente. Então eu tenho uma oclusão de grande vaso. O que acontece? Eu tenho vasos colaterais que eles vão se dilatar para conseguir suprir aquela região. Então eu tenho um grande vaso, uma via importante, vamos botar a ré da penha, está ocluída. Eu começo a ir pelas colaterais. As colaterais são menores, o fluxo é um pouco menor, então o que faz? Ele dilata e a pressão sobe. Se eu dou um captopril, uma qualquer droga antihipertensiva oral para esse doente, o que acontece? A pressão dele pode cair de forma abrupta. Descontrolada, né? Totalmente, eu perco controle, porque ela não é titulável. Como eu vou reagir ao captopril ou qualquer outra é diferente de como você vai reagir. Então, esses pacientes, a pressão pode cair e aquela área de isquemia que era pequena e tem uma área de penumbra, lembrando o conceito, o core isquêmico, é o tecido que já morreu, penumbra, esse tecido que está em sofrimento, está sendo suprido por umas colaterais. Se eu dou uma medicação oral para esse doente, meu amigo, as colaterais podem entrar em falência, porque caiu a pressão e aquele core isquêmico que era pequeno começa a ficar muito grande. Então eu nunca vou fazer no protocolo de déficit neurológico focal agudo medicação antihipertensiva oral. Sempre vai ser medicação titular endovenosa. Então se ele chegou na emergência hipertensiva, é igual. Eu faço a medicação que você tiver, pode ser labetalol, o Uniprid, não interessa. Mas você vai fazer alguma coisa titular, caiu muito, eu vou te titulando.
para ver quanto que eu vou controlar dessa PA desse doente, da emergência hipertensiva, até eu fazer o diagnóstico e ver é um isquêmico ou é hemorrágico. Não, era só uma emergência hipertensiva, ajustei a PA dele e ele melhorou a confusão mental, melhorou o déficit. Então ele mudou de guideline. Sim. Isso sem eu fazer o exame de imagem ainda, a gente nem chegou na imagem para definir isso como um AVC. Então jamais eu devo fazer medicação oral, que é algo que me incomoda, porque às vezes um paciente que está sendo mantido tecido cerebral viável pelas colaterais, ele entra em falência por causa do uso da medicação antihipertensiva. Então só vou utilizar medicação endovenosa. E aí já começa a fazer sentido os nossos 2 acessos. Então tudo que eu vou falar aqui tem algum motivo, né? É algo lógico. Por isso que eu estou falando, o atendimento ele é complexo? Mas são dados simples que eu vou explicando o motivo para você conseguir entender lá na frente o que a gente está fazendo. Então os 2 acessos é para quê? Eu posso fazer a infusão do contraste, se eu precisar fazer um exame de angiotomografia. O outro pode ser para a medicação titulável. E depois, nesse outro que eu fiz o contraste, eu posso usar para fazer a medicação que eu vou tratar esse paciente, né? Então, os 2 acessos eu devo para isso. Mas lembrar, doutor, tá muito difícil o acesso. Meu amigo, não interessa, dê um acesso só e vamos resolver o problema desse doente. Para a gente não perder tempo, né? Igor, essa é uma pergunta que cabe muito. Assim, eu fiz uma TC de crânio sem contraste. Vi lá tem um insulto isquêmico. Quando é que eu vou falar assim, eu vou querer uma angiotomografia, vou virar uma angiotomografia aqui para avaliar? Agora a gente vai então para esse próximo passo, né? Então a gente viu esse atendimento inicial, na anamnese, o que eu preciso, ictus e glicemia, lembrar que é o mais importante. Outro dado que eu às vezes gosto de perguntar é o uso de antiagregante, anticoagulante. O paciente faz uso de varfarina, chegou com déficit neurológico focal. Esse paciente pode ter tido um AVC hemorrágico, né? Então, o uso de drogas antiagregantes, anticoagulantes, doenças hematológicas prévias também que podem levar a discrasias e coagulopatias, então também tem que fazer esse tipo de pergunta, né, na anamnese. Na monitorização MOV2V, oxigênio, saturação menor de 94%, eu vou dar suporte à glicemia. Então a gente viu tudo isso. Eu estabilizei, esse paciente está na minha mão. Eu não tenho mais, está com a emergência hipertensiva, está com a droga titulável, 2 acessos, e aí eu vou pedir para o exame de imagem, né? E aí surge essa grande dúvida que é muito comum, né? Sim. Qual exame pedir? O que eu devo pedir para a gente investigar esse paciente? Obrigatório hoje, desde 2015, então a gente falou aí do estudo TEST 1 e 2, o NINDS 95, o ECAS 3, que foram estudos que surgiram. E depois, em 2015, 1º de janeiro de 2015, saíram 5 grandes trabalhos. Mixter Clinic, Extend IA, Shift Prime, Revascat e Escape. Então são o Big Five que mudou o tratamento do paciente com AVC. Então esses 5 de janeiro de 2015, eles mostraram o benefício do tratamento endovascular no AVC isquêmico. Então, comparável ao pessoal da cardiologia, da cardiointervenção, tem o EM com supra, vai para a mesa, vai para a hemodinâmica, abre a coronária. Sim. Na neurologia é a mesma coisa. Antes de 2015, a gente não tinha isso já comprovado. Então, eu tenho 5 grandes trabalhos mostrando o benefício. Então, mudou de 2015 para cá quais são os exames. Antigamente, a gente fazia o exame de tomografia de crânio sem contraste. Eu via, é hemorrágico. A gente vai para um outro capítulo do AVC. É isquêmico. Aí a gente vai investigar esse paciente, vai fazer o trombolítico ou não, dependendo do qual for o tratamento mais para frente, né? Hoje não. Hoje, obrigatoriamente, todos os pacientes com déficit neurológico focal agudo, tomografia de crânio sem contraste e angiotomografia de vaso cervical e intracraniano. Por quê? Excelente. Eu só posso indicar o paciente para trombectomia, o tratamento endovascular no AVC isquêmico, se eu tiver uma oclusão de grande vaso. Perfeito. Do inglês, o Large Vessel Occlusion, que esses 5 trabalhos mostraram. E eu só consigo dar esse diagnóstico com a angiotomografia. E aí, por que eu falo que tem que fazer cervical e intracraniano? Intracraniano eu vou ver segmento M1 da cerebral média, segmento A1, carótida, mas eu posso ter lesão cervical do bulbo. Então pode ser um paciente com doença traumatóide do bulbo, embolizou, fechou M1, mas ele tem uma doença da carótida, a famosa lesão em tandem, né? Tandem nada mais é que uma coisa atrás da outra, né? Então, o sorvete em tandem é uma bola em cima da outra, né? Então, se eu tenho uma lesão em tandem, é essa lesão na cervical e intracraniana, uma atrás da outra. Então, eu peço a angiotomografia cervical para eu ver se tem uma lesão em tandem também. Pode ser uma dissecção, pode ser uma oclusão,
pode ser uma doença traumatosa. Então eu preciso sempre, em 100% dos casos, tomografia de crânio mais angiotomografia cervical e intracraniana. Por quê? A tomografia de crânio, como eu falei, tudo tem a sua explicação. Tomografia de crânio vai diferenciar, é isquêmico ou hemorrágico. Brilhou na tomografia, é sangue. Não tem nada, tomografia normal. Não tem nada. O que eu mais desejo no meu dia a dia é o paciente que chega com uma tomografia normal. Muita gente fala, não, a tomografia está normal, o paciente não tem nada. Lembra, a clínica é soberana até na neurologia, sim, principalmente na neurologia. Então, se o paciente ele chega muito rápido no meu serviço de urgência e emergência, a tomografia ela vai ser normal. E aí me diz o quê? Esse paciente ele vai se beneficiar muito do tratamento. Então, esse cara ele pode ficar realmente completamente normal depois do tratamento. Então, se eu vejo uma tomografia sem sinais de isquemia aguda, graças a Deus, né? Não é que não é um AVC. Não, eu não quero ver. Se chega um paciente com uma hipodensidade acentuada, aí a gente vai começar a pensar o que fazer, porque já tem muita lesão isquêmica, né? E a interpretação da tomografia de crânio sem contraste, antigamente, é aquela história de 1/3 da artéria cerebral média, né? Só que assim, às vezes eu vou olhar numa tomografia, 1/3 vai ser diferente do que é para você, Vitor, né? E aí nós mudamos e agora a gente usa uma escala chamada Aspects. É uma escala que ela é muito mais objetiva do que subjetiva de 1/3. Eu pego o hemisfério que está lesado, então vamos ver um paciente que está com déficit, uma hemiparesia à esquerda, eu vou olhar no hemisfério direito. Eu vou olhar 10 pontos, 6 pontos corticais, chamado M1, M2, M3, M4, M5, M6 e 4 em núcleos da base. Cápsula interna, núcleo caudado, putamen e ínsula. A tomografia normal seria de um aspect de 10. Ok. Cada área isquêmica que eu tenho, eu vou perdendo pontos. Perfeito. Então, se eu tenho um aspect menor do que 6, eu tenho muita área isquêmica. Então, eu não vou pensar em tratar esse paciente. Se ele tem um aspect de 10, é igual a uma tomografia normal. Então, eu vou pensar em tratar esse paciente com a aspect de 10. Então, eu vejo se tem isquemia, se tem hemorragia ou não pela tomografia sem contraste e olho o aspect. Então, às vezes, você vai ver no laudo aspect de 10, aspect de 9, aspect de 8. Isso é importante para a gente pensar em como atender esse tipo de doente. E o outro seria a angiotomografia, para eu ver se ele tem uma oclusão de grande vaso. Se a gente for pensar, a oclusão de grande vaso seria o quê? Carótida, que é um grande vaso, cerebral média. M1, cerebral anterior a 1. Então, isso é o que nós encaramos como oclusão de grande vaso. Eu, então, vi todo esse meu atendimento, paciente inicial, paciente com AVC, fiz o exame de imagem, tomografia, não tem hemorragia, eu sou autorizado já na tomografia, se o paciente chegou em menos de 4 horas e meia, a fazer o trombolítico. Hoje, no Brasil, autorizado tem o RTPA, o Actilise, que é utilizado na dose de 0,9 mg por quilo. Podendo ser uma dose máxima de 90, ou seja, um paciente de 110 quilos eu vou fazer 90. E como que eu faço essa infusão? É outro dado importante. Então, sempre fiz a tomografia, não tem hemorragia. Já nessa tomografia eu posso já começar a tratar o trombolítico, né? A começar o tratamento com o trombolítico. 0,9 mg a quilo, 10% dessa dose eu faço em bolos e o resto eu faço em 1 hora de infusão. Eu falo que no Brasil a gente está usando o alteplase, porque fora já estamos usando o tenecteplase. Que aí é maravilhoso. TNK, né? Que você pode fazer na dose 0,4 ou 0,25 mg a quilo, dose única. Lindo, maravilhoso. Né? Então ele é muito mais trombo específico, então ele consegue diminuir a chance de sangramento. Então eu acho que ele é um promissor nos próximos anos para ser utilizado. Mas hoje a gente vai levar como alteplase 0,9 mg a quilo, 10% em bolo e o resto em 1 hora. E aí surgem alguns cenários para a gente pensar, né? Aquele paciente chegou até 4 horas e meia com oclusão de grande vaso. O que eu devo fazer? Se ele chegou com até 4 horas e meia, eu faço o trombolítico, mas ele tem uma oclusão de vaso. Eu levo ele para a sala de hemodinâmica. Então não é que existem alguns trabalhos que ainda a gente está... saiu o DPVAT, o DEVAT, Skip Trial, que são alguns estudos que estão tentando ver se esses pacientes chegam até 4 horas e meia, se eu posso pular
o trombolítico. Ainda tá, um saiu não inferioridade, outro saiu inconclusivo, outro saiu com não inferioridade, então ainda estamos num limbo, né? Então eu acho que se chegou 4 horas e meia, faz o trombolítico, né? Se ele tem oclusão de grande vaso, já leva ele para a sala de hemodinâmica. Então dá a maior chance para esse paciente para ser tratado. Trombolítico mais a terapia endovascular. E como que eu vou indicar? Se ele tiver uma oclusão de grande vaso na angiotomografia. Por isso a importância de eu fazer a angiotomografia cervical intracraniana. Então esse paciente chegou até 4 horas e meia, não tem oclusão de grande vaso, o que eu faço? Só o trombolítico. Então essa que seria meu cenário, no primeiro cenário de 4 até 4 horas e meia, com oclusão de grande vaso, trombolítico mais sala de hemodinâmica. Perfeito. Não tem oclusão de grande vaso, eu faço trombolítico e não vai fazer a trombectomia porque não tem um trombo para tirar, né? A trombectomia eu só consigo tirar trombo grande. Já saíram alguns trabalhos hoje, o estudo da neurologia vascular, ele vem quebrando paradigmas a cada ano, né? Então já saiu alguns estudos mostrando que eu posso fazer trombolítico até 9 horas, né? Usando o exame de imagem avançado, ressonância, eu vejo se tem uma área isquêmica pequena ou grande, qual que é essa área, então eu posso estender o trombolítico. A terapia endovascular eu posso usar até 24 horas do início dos sintomas. Eu ia perguntar exatamente isso. Então a gente vem quebrando esses paradigmas, né? Em 2018 saíram 2 trabalhos, estudo Down e estudo Diffuse 3, em junho de 2018, na verdade. O estudo Down foi o principal investigador, até um brasileiro chamado Raul Nogueira. Raul Nogueira é um cearense de Fortaleza, fez a faculdade de medicina no Ceará e foi para Boston, fez a formação dele em neurologia, neurointensivismo e neurointervenção em Boston. Depois ele se mudou para Atlanta, ele era o chefe do serviço de Atlanta e hoje está em Pittsburgh. Ele é um dos maiores nomes da terapia endovascular no mundo. E ele foi o principal investigador, o PI desse estudo Down, que mostrou o benefício dos pacientes até 24 horas. Então eu vi, nesse primeiro extrato, até 4 horas e meia, com oclusão de grande vaso, não tenho dúvida, trombolítico mais trombectomia mecânica. Até 4 horas e meia, sem oclusão de grande vaso, trombolítico e não levo para a sala de hemodinâmica. Se eu boto aí tem uma grande diferença, né? Alguns estudos você vai olhar até 6 horas e outros até 8 horas. Por que até 8 horas? Saiu um estudo 100% brasileiro em junho de 2021 no New England Journal of Medicine chamado Resilient Trial. Esse estudo foi o único, esses 5 que eu falei para vocês de janeiro de 2015 foram em países desenvolvidos. Sim. Não tinha nenhum trabalho mostrando benefício da trombectomia em país em desenvolvimento. Interessante. E aí o Ministério da Saúde falou, olha, para eu autorizar a trombectomia mecânica no Brasil, eu preciso de um trabalho no Brasil. E aí isso causou uma grande preocupação para a gente, porque se a gente voltar no passado, eu falei que o NINDS foi em 1995. Sim. O mundo inteiro começou a trombolizar paciente com AVC em 1995. O Ministério da Saúde aqui no Brasil só lançou uma portaria, a portaria 667, que fez aniversário agora na semana passada, a portaria 667 de 2012. Ou seja, foram 17 anos que a gente passou sem tratar os pacientes com AVC aqui no Brasil, sem uso trombolítico no sistema público de saúde, que é onde mais precisa, né? E aí o Ministério da Saúde falou, olha, a gente precisa de um trabalho. Então a gente fez um trabalho aqui no Brasil, que foi publicado em 2021, que é o estudo Resilient, mostrando o benefício da trombectomia em países em desenvolvimento. É o único que existe no mundo, porque todos os outros países falam, não, já tem 5 trabalhos, não preciso fazer. Sim. Né? Mas como foi uma exigência do Ministério da Saúde, a gente vamos fazer. E o principal investigador, junto com a professora Sheila do Rio Grande do Sul, foi também o Raul Nogueira. Raul Nogueira. E aí mostrou o benefício. E o Resilient foi um dos únicos que foi até 8 horas o início dos sintomas para ir para a trombectomia. A maioria dos outros foi até 6 horas. Então a gente viu o primeiro extrato até 4 horas e meia, o segundo extrato vamos botar até 8 horas. Então de 4 horas e meia até 8 horas, por causa desse estudo no Brasil. Se ele passou de 4 horas e meia, está contraindicado o uso trombolítico, né? Eu não posso fazer. Sim. Mas se ele tem uma oclusão de grande vaso, eu posso levar esse paciente para a sala de hemodinâmica e abrir esse vaso até 8 horas no início dos sintomas. E aí eu falei que ainda tem esse de 8 horas até 24 horas do início dos sintomas. Que é o estudo Down, o estudo Diffuse, que se ele tem oclusão de grande vaso, se ele tem tecido viável, esses dois utilizaram exame de imagem avançado, ressonância, para eu ver
o mismatch do core isquêmico e a penumbra, se tem penumbra, tem tecido salvável, eu vou levar ele para a sala de hemodinâmica, né? E aqui no Brasil a gente está participando de um estudo aqui do Hospital Estadual Central também, que é o Resilient Extend. Aqui no Brasil é muito difícil você ter numa unidade de emergência uma ressonância, exame de imagem avançado. Então o Resilient Extend está sendo para estudar se eu posso indicar trombectomia até 24 horas com tomografia. Tomografia, excelente. Então a gente usa somente o aspect, e alguns trabalhos a gente vai fazer a tomoperfusão, mas principalmente a tomografia. Se tem um aspect bom mais do que 8 horas até 24 horas, a gente indica a trombectomia, tá vendo? Os desfechos devem sair, eu acho que o resultado nos próximos 2 a 3 anos para a gente indicar também só com a tomografia, né? Então a gente viu que eu posso fazer muita coisa para o paciente com AVC isquêmico. Sim. Né? Desde dele chegando no pronto-socorro o mais breve possível, melhor dos cenários, com oclusão de grande vaso, trombolítico, mais sala de hemodinâmica, né? Ou se ele chegou com mais de 4 horas e meia, tem oclusão de grande vaso, vai para a sala de... Por isso a importância que muitas vezes faz uma tomografia de câncer sem contraste, esse paciente chegou com mais do que 4 horas, chegou com 12 horas nos sintomas, não tem o que fazer mais, não tem... Não, faz, se você fizer e tiver uma oclusão de carótida, ele tiver uma tomografia boa, um aspect de 8, um aspect de 9, eu vou indicar, né? E como é que eu indico, né? Que não sou eu que vou indicar. Às vezes eu estou só na sala de hemodinâmica, o paciente já vem indicado. Mas o cara do pronto-socorro que vai ter que saber como ele vai indicar, né? Alguns dados que saíram nos guidelines, né? Então, saiu o trabalho lá em janeiro de 2015. Em setembro de 2015, American Heart American Stroke Association fizeram um update do guideline de tratamento do AVC. O que eles colocaram nesse guideline? Todos os pacientes acima de 18 anos, porque nenhum desses trabalhos estudou paciente jovem. A gente já fez algumas trombectomias em paciente jovem, até em criança, mas isso é off-label. Mas você não tem como um paciente chegar com AVC jovem menor de 18 anos, mesmo que não esteja o guideline, a gente às vezes vai fazer, alguns pacientes fazem até muito bem. Mas então até acima de 18 anos não tem limite superior de idade. Eu já fiz trombectomia em paciente de 102 anos. Então você não tem a idade como um limitante. Sim. Muito mais importante do que a idade é a independência funcional. Então a gente brinca que a idade cronológica conta pouco, mas sim a idade biológica. Nós estamos vivendo cada vez mais, né? Idade vascular, né? Basicamente. Qual o cuidado vascular que você tem, né? Se o paciente ele é bem ou não. Então depende muito mais disso. Então eu independo se eu olho para um paciente de 100 anos, mas ele dirige em casa, faz é completamente tudo, independente, cozinha, faz o que ele quer. Você fala, não, já está acima de 85 anos, eu não vou tratar esse paciente. Não, independe a idade cronológica, e sim a idade biológica. Ele é independente. Então isso, o que eles colocaram no guideline? Ranking menor ou igual a 1. Então a gente vai passar para aqueles pacientes antes do AVC com uma independência funcional, eu vou tratar, né? Então esses são os 2 primeiros pontos, né? O RTPA, todos os pacientes têm indicação, eu devo fazer, independente se ele tem oclusão de grande vaso, como a gente mostrou nesses extratos, né? De até 4 horas e meia. Outro dado que a gente precisa saber é, paciente, aí eu brinco que tem um número cabalístico 6. O que é esse número cabalístico 6? São 3 pontos principais que a gente vai pensar em indicar. Primeiro, até 6 horas do início dos sintomas eu tenho que fazer a punção da artéria femoral. Lembrando que existe a diferença agora do Resilient, que vai até 8 horas, e alguns pacientes que eu posso fazer até 24 horas. Né? No Brasil a gente tem feito até 8. Até 8 horas. Até 8. Até 8 horas do início dos sintomas. Exceto nos hospitais que estão participando do Resilient Extend, Perfeito. que a gente está estendendo até 24 horas, mas o paciente entra, conversa com a família, entra pro protocolo, faz a randomização para ver se ele vai para o braço clínico ou para o braço... E o Central está participando. O Central participa, é o segundo maior hospital em inclusão de pacientes. Né? Interessante. Então, o volume do Central é absurdo. É um volume que é comparável ao hospital que eu trabalhei na França e na Alemanha. Então, o trabalho que é feito aqui em Vitória realmente é incrível, né? Trabalhei um tempinho no SAMU e eu passava lá bastante, ia lá pro Central direto. Passa muito, né? Então, e o atendimento que é feito é muito bom. Então, até 8 horas aqui no Brasil, né? Então, até 6 seria o primeiro número cabalístico 6, aí até 6 horas para punção da artéria femoral, não para recanalização. Vamos botar punção da artéria, que às vezes a gente faz punção da artéria radial também, né? Então, punção da artéria, o paciente tem que ser até 6 horas do início dos sintomas. Lembrando que esse tempo vem caindo, né? Então, vem caindo esse dogma. Não caindo o tempo, né? Mas caindo o dogma do tempo.
que nós fazemos até 24 horas. Já fiz uma trombectomia, até de um relato de caso que a gente publicou, de 52 horas nos sintomas. A gente fez a trombectomia e o paciente saiu com ranking 0. Então o paciente melhorou muito. Então o tempo está caindo por terra, mas ainda está em guideline, né? Outro dado importante, o aspect de 6. Lembrando, quanto menor o aspect, pior o meu doente. Aspect de 10, tomografia normal. Aspect menor do que 6 tem muita área isquêmica. Seria comparável a 1/3 da artéria cerebral média lá do passado. Então, se eu tenho um aspect maior do que 6, eu vou pensar em tratar esse paciente. Menor do que 6, talvez ele seja excluído desse tratamento, porque já tem área isquêmica, eu não vou tratar. Saíram alguns trabalhos, é muito engraçado como as verdades da medicina elas vão mudando, né? Com certeza. Então, saiu um trabalho agora mostrando sobre o low aspect, ou seja, o aspect baixo, aspect menor do que 6, 5, 4, 3. E mostrou que esses pacientes com low aspect tinham benefício da trombectomia mecânica também. Com um aspect baixo? Baixo. Então, que excelente. Eu acho que nos próximos anos a gente também vai indicar para mesmo um paciente que tenha área isquêmica muito grande. Mas ainda não é isso que a gente tem, mas eu acho que nos próximos anos isso vai mudar. É a tendência. Então, aspect maior do que 6. E o outro 6 é um outro dado que é um dado muito importante clínico, que é um dos exames mais potentes que a gente tem, que com só a beira do leito eu consigo imaginar se esse paciente tem uma oclusão de grande vaso ou não, que é o exame neurológico desse paciente à beira do leito. E eu brinco que esse exame neurológico de paciente com um déficit neurológico focal não é para o neurologista ir lá procurar um Babinski, fazer um teste Romberg. Não interessa isso nesse AVC. É por isso que eu adoro isso, porque qualquer pessoa que aprender a examinar esse paciente, você faz esse exame em 2 minutos, um cara bem treinado, e você tira muita informação dali, né? Então é a escala do NIH Stroke Scale. O NIH é uma das ferramentas mais potentes que você vai ter lá no seu exame inicial. E quando você pega uma pessoa que é bem treinada, às vezes ela me liga e fala: Igor, tem um paciente aqui que está com um NIH de 18. Se você não tem noção de como é feito o NIH, você não sabe se isso é grave, não é grave. E aí alguns dados importantes. O NIH, ele é uma escala que é de 0 a 42 pontos. Você começa a pensar: nossa, são 42 pontos, é algo difícil de eu fazer. Não, é extremamente simples. São 11 itens, né? São 15 domínios que a gente vai examinar. E o paciente que está normal, ele tem 0 pontos. Quanto mais déficit eu tiver, maior vai ser a pontuação. Então 42 pontos seria o pior dos mundos. E aí um detalhe muito importante que eu sempre brinco: se a gente for comparar o aspect e o NIH, eles são inversos. Porque o aspect 10, sim, ele é normal. E o NIH 0, ele é normal. Então, quanto mais alto o aspect, melhor para o doente. Quanto mais alto o NIH, pior o doente. Né? E aí eu me esforço muito para que... eu acho que existe a neurofobia que existe, ela é visível também nesses cenários. Então, por exemplo, todo mundo que está na faculdade de medicina adora pegar um eletro e olhar: nossa, é um infarto com supra DST da parede lateral. Né? Todo mundo fala: nossa, mas deixa eu ver esse eletro. Aí chega um paciente com déficit neurológico focal, ninguém quer ver. Entendeu? Mas o exame, eu acho a neurologia tão bonita que no exame físico eu consigo ver até se ele tem uma chance de ter oclusão de grande vaso ou não. Então, com o NIH, que para mim, se eu pudesse passar, e é o que eu passava para alguns alunos da graduação de medicina, um exame que você precisaria levar para sua vida prática da neurologia. Eu só quero saber, é o NIH. Se você domina o NIH, você vai ter. Então, muitas pessoas passam: o paciente chegou com déficit neurológico focal, Glasgow de 15. Meu amigo, eu estou pouco me importando com o Glasgow do paciente. Se você me desse o NIH, eu ficaria muito mais feliz. E é algo que é muito simples, né? Se você teve um trabalho que mostrou que se tem um NIH maior ou igual a 7, eu tenho uma sensibilidade de 86 e especificidade de 79%, uma oclusão de grande vaso de circulação anterior. Só vendo o paciente à beira do leito. Então veja a potência que eu tenho desse exame físico. Maior que 7, né? Maior que 7. Perfeito. E perceba, eu falei, a escala é feita à beira do leito. Eu não preciso de martelo, diapasão, nada. Eu não preciso de nada. É só você ter o conhecimento de como ele é aplicado, como fazer à beira do leito, e você vai ter muita informação para saber. E além disso, eu trombolizei, qual é que vai ser meu parâmetro de melhor ou de pior do doente? O NIH. E se ele teve um sangramento? Quando eu classifico que o sangramento é sintomático?
pelo NIH, uma piora de 4 pontos na escala do NIH com hemorragia, é uma hemorragia sintomática, né? Então o NIH ele é uma pedra fundamental no atendimento desses doentes, né? Então se você domina, e isso é para médico do SAMU, médico do pronto-socorro, e não é para neurologista. O NIH não é feito, até tem alguns hospitais que eu trabalhei em São Paulo, que a equipe assistencial já fazia o NIH. Excelente. Que ele é muito simples de ser feito, né? E aí existe aqueles tips and tricks que a gente gosta de passar. Se eu pego um paciente com hemiplegia, ou seja, ele está plégico do braço, plégico da perna, só com essa história eu sei que ele ganhou 4 pontos no braço e 4 pontos na perna pela plegia. Então ele tem 8 pontos aí. Sim. Ele já passou aquele NIH de 7. Então é muito provável que esse paciente tenha uma oclusão. Eu quero fazer a tomografia rápido, não é hemorragia, eu faço angiotomografia para indicar ele para trombectomia mecânica. Perfeito. Né? Então o NIH ele é muito importante para a gente conseguir avaliar esse doente. E para mim seria uma escala do emergencista, do clínico, do médico que está na unidade de pronto atendimento, no PA, para talvez o meu sonho de vida é que daqui a 20, 30 anos as pessoas que vão passar que vai aumentar cada vez mais o número de AVCs no mundo, né? Sim. Mas a pessoa passa, olha, chegou um paciente, deve ter ictus tal hora, glicemia de tanto, PA de tanto, não foi feito droga oral. E o paciente está com NIH de tanto. Estamos caminhando para o serviço de referência para fazer o exame de imagem. Ponto. Que Esse lindo, seria né? o perfeito. É difícil? Não é. O NIH é extremamente simples para fazer, né? Então, o NIH maior do que 6, eu vou indicar também para trombectomia mecânica. Por quê? Começou esse estudo com o NIH para ver, o paciente tem que ter déficit importante. A gente também está estudando oclusão de grande vaso, então chega um paciente com NIH de 2, com uma oclusão de grande vaso. Hoje, nos guidelines, a gente não indica tratamento, porque o déficit ele é pequeno, vamos colocar assim. Mas tem alguns estudos mostrando que talvez para esses pacientes também vale a pena indicar. Mas, segundo o guideline, NIH maior do que 6. Então, quais são os 3 6? 6, importante. Ictus até 6 horas para punção, lembrando que já passou esse dado. O aspect maior do que 6. E o NIH maior do que 6, porque eu preciso ter déficit plausível para eu tratar esse paciente. Lembrando, o aspect vem caindo por terra, ainda não caiu. E o NIH também talvez caia por terra nos próximos anos também. Então, a gente tratou esses pacientes para a gente conseguir dar o diagnóstico dele, sabendo quais são os sintomas, atender ele de forma completa, o paciente está na minha mão, eu pedi o exame de imagem correto, né? Lembrando, eu falei que 2 exames são obrigatórios, a glicemia e a tomografia. Exceto para aqueles pacientes que usam anticoagulante. Então eu preciso de um NR para pensar em trombolizar um paciente que está em uso de varfarina, né? Então o uso de rivaroxabano, às vezes a gente vai contraindicar o trombolítico para esses pacientes, apixabano, só se puder dosar o fator 10A, às vezes você consegue, né? O Pradaxa, né? O dabigatran também. Hoje tem o Pradaxa Bind, que é um antídoto do Pradaxa, que em alguns setores a gente consegue, especialmente serviço privado, a gente consegue fazer. Mas glicemia e exame de imagem. Lembrando, se eu tenho um paciente com história de doença hematológica, neoplasia, discrasia sanguínea, eu vou pedir exame de sangue com coagulograma para ver se eu posso trombolizar ou não trombolizar esse tipo de doente, né? Então, tratando esses pacientes, eu consigo mudar a vida desses pacientes. Com certeza. Né? Então, eu tiro esse paciente de uma incapacidade brutal que o AVC leva, primeira causa de incapacidade em todo mundo, e levo ele para uma vida praticamente normal. E quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, vai diminuir esses pacientes que às vezes chegam para o meu atendimento já com 12, 20 horas, porque o familiar não valorizou o que ele estava sentindo. Chegou às vezes no hospital do interior e o médico também não falou, não, isso aí não é nada demais, deixa pra lá, vai melhorar. Toma um banho, às vezes tem um bom, dor no peito, toma um banho. Melhora, massagem. Vai melhorar, toma um chá, tal. Então assim, essas histórias, aí chega o paciente para mim e eu fico de mãos atadas, que eu não consigo mais fazer nada. Isso dá um aperto no coração, que eu sabia que esse paciente eu podia ter melhorado alguma coisa. Não, aperto no coração dói em mim, dor de cabeça. Você sabe que eu sempre brinco que a cardiologia sempre é a queridinha de todo mundo. Tanto que lá no Facebook, no Instagram, tem um coração para curtir. Porque não é um cérebro, verdade, né? é verdade. Eu sempre falo, por que não bota um cérebro quando a pessoa gosta de uma postagem? Né? Não, mas não, é o coração. O coração. A cardio, eu já aceitei isso, que a neurofobia é muito mal. Mas eu estou batalhando muito para que essa neurofobia diminua. Para ver que a neurologia não é tão difícil assim, principalmente nessa da urgência, não é algo complexo, que a gente vai conseguir ajudar
muita gente, Com né? certeza, Então, ainda mais com esse episódio dessa estratificação Nossa global Senhora. do AVC. Que Se isso? alguém tinha neurofobia, agora Não pelo tem amor de mais, Deus. agora são só neuroapaixonados agora. Eu Espero. vou te contar uma coisa, Gão. Acho que assim, a gente estratificou tão bem que a gente poderia dar um pause pra gente depois fazer um tratamento todo clínico com a ESC, o Pidogrel, etc. Porque assim, a gente, caraca, eu acho que o nosso ouvinte agora, assim, Segundo ele tá- episódio. É, uma boa. E aí, Excelente. topa? top, sempre. Fé? Qualquer coisa que for pra gente. Eu brinco também que conhecimento é a única coisa que ao dividir a gente multiplica. Com certeza. Exatamente. Então, eu topei de cara para vir aqui exatamente por causa disso. Porque quanto mais pessoas a gente dividir o conhecimento, que não é porque eu sou melhor ou pior, não, eu só estou um pouco mais à frente, já vivi coisas a mais que as pessoas não viveram. E eu dividindo isso, às vezes eu posso ajudar alguém que eu nem conheço, entendeu? Com Esse certeza que é irá. Exatamente. Que eu acho que é um intuito que nós estamos aqui, né? Então, chega de vez em quando a mensagem: Igor, lembrei, vi uma aula sua e eu atendi um paciente e, cara, trombolizei o cara. Isso é o que vale, sabe? Total. Sim. Talvez o que eu posso fazer é muito pouco, né? E aí a gente aqui dividindo isso consegue ajudar cada vez mais pessoas que Ideias. talvez não tiveram a abordagem que a gente teve, Sim. né? E como eu falei com vocês, né? 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC. Então aqui nessa sala, nós 4, um de nós 4 vai ter. Se alguém tiver esse conhecimento, vai conseguir. E outra coisa que eu às vezes penso uma família brasileira, são quantos? São 4 pessoas, né? Meu pai, a mãe, mãe. Alguém da família duas, vai ter. né? Exatamente. E eu tive talvez a felicidade, vamos colocar nesse ponto, meu pai teve um AVC, né? E isso mudou muito a minha vida. Eu pude perceber e mudar. Eu estudei quase que a minha vida inteira por AVC, fiz neurologia por causa do AVC, fiz neurointervenção por causa do AVC. E calhou aí que as coisas aconteceram. Eu acho que alguns chamam de sorte, eu chamo que Deus me colocou nessa posição para eu saber como é a vida de um familiar e passar por aquela dúvida: será que meu pai vai voltar a andar? Você viveu isso. Será na que meu pai pele. vai voltar a falar? E eu sou muito grato às pessoas que atenderam meu pai, que tinham esse conhecimento e conseguiram ajudar ele, né? Então, eu desejo imensamente que às vezes esse podcast que a gente tenha feito aqui hoje vai ajudar alguma pessoa com esses dados. Pode ter Total, certeza. pode Vai ter ajudar certeza muita disso. gente. E hoje meu pai está completamente independente graças a esse atendimento que não foi... Eu mostrei para vocês, não é algo complexo, não é algo de outro mundo, que você não vai precisar de nada demais aqui, nada que você não tem, não tem estrutura. Você pode fazer o atendimento inicial e ligar para o SAMU, para um serviço de referência que tem um exame de imagem para fazer, né? Então, a gente só precisa que as pessoas sejam atendidas cada vez mais rápido para que aqueles 12 milhões de neurônios sejam poupados a cada minuto que a gente já consiga atender. Então, eu tento... dividir esses conhecimentos que eu vivi e eu percebi que, como meu pai, pode existir inúmeros outros, né? Então são 170 mil pessoas que sofrem AVC nesse país. Então por que não dar essa chance, né, de tentar mudar o prognóstico da vida dessas pessoas, né? Então esse que é o nosso maior intuito para que a gente consiga mudar o prognóstico da vida dos pacientes que sofrem AVC. Eu gostaria que a gente conseguisse evitar que as pessoas tivessem AVC. 80% dos AVCs são evitáveis, né? Com a mudança de estilo de vida, controle de pressão arterial, diabetes, uma dieta saudável, prática de atividade física. Mas se ocorrer de uma paciente ter um AVC, que a gente consiga ajudar, que o familiar consiga diagnosticar, levar rápido e que a gente consiga mudar o prognóstico, que esse é o nosso maior intuito para conseguir isso, né? Rapaziada, a gente acabou de ter o compêndio Que aula, hein, meu amigo? de identificação Que e aula. estratificação do paciente com AVC. E terapêutica. E terapêutica. Você quer saber agora, ao fundo, na sala de emergência, o paciente fez a trombólise, voltou para sua sala de emergência. Ou então está esperando para trombolizar, você tem que fazer alguma coisa. Então você não pode perder o próximo episódio, porque o Torinho vai estar aqui com a gente de novo para a gente estratificar totalmente esse paciente e esse paciente vai salvo para casa sem déficit. É isso que a gente quer, isso que a gente espera, né, para conseguir minimizar aí o déficit de todos esses pacientes, para a gente conseguir controlar, que não é nada complexo, né? Eu acho que tratar um IAM é muito mais complexo do que atender um paciente com déficit neurológico focal A agudo. complexidade está só quando você vê. Enquanto você estuda, você gosta, você trata o paciente.
E tá vendo ele melhorar, a complexidade vai embora, com certeza. Eu concordo assim plenamente, né, com você e foi um prazer enorme tá aqui. Prazer tudo nosso, né? Pô, como eu falei, para mim fácil. É uma honra e eu agradeço a oportunidade de eu conseguir que vocês deram para dar mais voz para esse conhecimento que não é difícil, né? Então, quanto mais pessoas estiverem lutando por isso, melhor vai ser, né? Então, muito obrigado por a gente conseguir levar essa mensagem para cada vez mais pessoas e parabéns pelo EmergenCast, que eu acho que é uma... Obrigado. O intuito é exatamente esse, da gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas, que esse Brasil ele é muito grande e tem uma disparidade muito grande, né? Então, muitas vezes as pessoas vão ouvir isso aqui e pode mudar o atendimento de alguém, né? Então, isso acontece muito no dia a dia, né? Igor, fica aí o espaço para você divulgar suas mídias sociais, seus arrobas aí, seus projetos. Bom, obrigado aí, né, Vitor e Pietro. A gente tem, como eu falei aqui já nessa aula, né? Eu sou um apaixonado pelo atendimento do AVC. Eu tenho dentro do meu Instagram, no meu canal do YouTube, no Facebook, eu tento divulgar essas discussões, casos clínicos, imagens, casos interessantes. No meu podcast também, lá nas melhores plataformas de áudio também, a gente discute muito dos artigos que saíram sobre AVC. E até em primeira mão aqui, né, a gente, antes de falar dos arrobas famosos, né, esse aqui vai ser primeira mão essa mensagem, né? A gente que vai honra, lançar, hein? Que honra, hein? A gente vai lançar no mês que vem, dia 17 de maio, o nosso e-book sobre atendimento, os 10 passos para atendimento seguro do paciente com AVC. Né? No dia 17 de maio, a gente vai fazer uma aula que é 100% online, 100% gratuita. Lá no meu Instagram tem já o link para você se inscrever na aula, é o @neuroradio _Igor Pagiola. O canal do YouTube é Igor Pagiola, então você consegue achar fácil. Para a gente conseguir divulgar isso, né? Esse nosso bate-papo aqui está praticamente todo detalhado nesse e-book dos 10 passos para atendimento mais seguro do paciente com AVC, para a gente conseguir saber atender, o que coletar, qual exame pedir, como triar e como examinar. Então tem esse e-book que vai ser lançado no mês que vem. E nós temos também um curso que agora está fechado, mas em junho vai ter a segunda turma, que é o curso do NIH, que a gente ensina toda a escala do NIH, que é, como eu julgo, a pedra fundamental para quem não é neurologista e até para quem é neurologista, para relembrar, né, que não tem essa aptidão. E quem quiser também lá no meu Instagram, lá na minha bio, tem um link para a lista de espera para a segunda turma, que vai ser em junho de 2022, né? Então, a gente tenta fazer o máximo possível para que mais pessoas consigam ter esse conhecimento e que os pacientes com AVC possam ser mudados e impactados de forma positiva para mudar a incapacidade. É isso que a gente tenta lutar aqui, né? Obrigado muito pelo convite, foi um prazer enorme. Obrigado pela presença. Demais. Então vamos encerrando o episódio número 14. Que aula, hein? Que imperdível esse episódio. Cola com a gente e já deixa em lista de espera também o seu próximo episódio aí, porque você não pode perder. Um abraço. Um abraço, até mais. E até a próxima. Até mais. Até a próxima.